Terráqueos. Este é o sinal da Pica das Galáxias, a sua rádio pirata espacial, desafiando as normas e revelando segredos desconhecidos. Vamos embarcar em uma jornada pelo lado oculto da Lua, onde a realidade é paralela e a busca pelo conhecimento é considerada uma anomalia. Preparem-se para mergulhar em um universo de ideias bizarras. Aumentem o volume e questionem a verdade. E aqui comigo, as outras anomalias da nossa rádio. The Wells, o caçador de histórias, e Rafael Camargo, o nosso Camarguinho. Como estão vocês, meus amigos? Como está o sinal aí para vocês? Tá tudo tranquilo, cara. Eu tô na cela do lado da tua. O sinal tá bom, né? Ah, tá. É que eu não tô te vendo direito daqui. Boa noite. The Wells sempre econômico nas palavras, né? Como de costume. Como de costume. Para um homem que vive recluso, ele é muito contido nas palavras. Mas isso é um sinal de sabedoria. A gente fica na solidão, né? É normal de ficar mais quieto às vezes. A gente pensa em muita coisa. E vocês que estão nos escutando, antes de começarmos esse episódio, lembre-se, inscrevam-se no canal e compartilhem os episódios da Pica com seus amiguinhos e suas amiguinhas. Até porque nós não sabemos até quando o nosso sinal da nossa rádio pirata estará espalhado pelo universo. Então, aproveitem enquanto podem. Mas, sim, amiguinhos, hoje temos um assunto que é, digamos, polêmico lá na Terra, né? O pessoal acha que é bobagem, outros dizem que é uma viagem até Remor, que neste episódio, que está como sempre na tela, né? Mas para quem está nos escutando, eu vou fazer eu vou fazer uma cortesia, que fazer uma cortesia fica meio estranho, né? Mas seria amiguinho de vocês, eu vou ler o título, que é As Cidades Perdidas na Amazônia, muito além do Google Maps. Bah, desculpa a minha gíria gaúcha, mas tu imagina tu descobrir cidades antigas escondidas na Amazônia, cara? Que doideira é essa, né? E para quem está nos escutando, que não entendeu, já que nós estamos aqui numa prisão na Lua, todos nós, né, éramos oriundos lá do Rio Grande do Sul, né, e estamos aqui hoje. Uma coincidência que temos 3 gaúchos presos na pica. Os gaúchos estão espalhados em tudo que é lugar, né? Essa que é a verdade, em várias galáxias. Aí tu vê, os gaúchos estão espalhados pelo Brasil, pelo mundo e pelas galáxias. Pessoal, temos um integrante aqui que vai participar dessa conversa hoje, que é o senhor Graham Hancock. Gente boa eles, cara, gente boa. Gente boa, é um cara aí que tá polemizando muito nos últimos tempos com alguns livros. Ele tem teorias ousadas, não tem? Desculpe, tem ousadas, muito ousadas, fantásticas, mirabolantes. Mas me fale sobre Hancock, eu vou te falar. Resumo, por favor. Eu vou te falar porque eu sou um cara que gosta de compartilhar informações. Então, esse senhor aí, o Graham Hancock, nessa imagem simbólica dele misterioso, assim, com coisas legais no fundo, ele é um jornalista britânico, né? E ele é um autor conhecido por suas teorias sobre civilizações antigas e, digamos, uma espécie de arqueologia alternativa. Aí esse nosso amigo Hancock, ele argumenta que civilizações avançadas existiram há milhares de anos, antes das civilizações conhecidas, e que, digamos assim, essa civilização que existiu há muitos milhares de anos, ela foi destruída por um cataclismo global. Aí, o que ele fez? Pensei, pô, mas se eu tenho essas ideias, se eu tenho essas teorias, eu vou escrever livros, porque daí eu vou ganhar dinheiro. E aí ele escreveu um livro... Empreendedor. Esse não é brasileiro, mas é empreendedor. Aí ele escreveu 2 livros que ficaram muito famosos e polêmicos. O primeiro é o Fingerprints of the Gods, e o segundo é o Magicians of the Gods. Aí, a comunidade acadêmica tradicional diz que ele é um picareta, que tudo que ele escreveu é viagem. É uma pseudo-arqueologia? Dizem que é uma pseudo-arqueologia, mas os fãs dizem que ele está falando a verdade. Só porque ele gosta da perdecita? Eu não compreendo tua língua. Qual dos 2 livros tu preferiu? Não, o sinal da pica interferiu agora, se puder repetir aí. Qual dos 2 livros tu prefere? Dos 2? É. Olha, eu não li o Magicians, né?
Eu li só o Fingerprints of the Gods. Eu gostei. Eu achei bem legal. Tanto que Também não li o Magician. o título inteiro, né, pra fazer sentido, é Fingerprints of the Gods. The Evidence of Earth's Lost Civilization. Ele é de 95, esse livro. Não é o livro oficial, mas aqui na Pica a gente dá um jeito de, né, de fazer as coisas acontecerem. Uma cópia do Paraguai aqui. Pô, ficou Não, legal. eu- Eu compraria esse livro aí, assim, desse jeito. Eu também compraria esse livro aí. Pô, imagina, cara. Em breve à venda estará? Não, se for no nosso, né, no nosso esquema underground aqui da Pica, vai rolar muita cópia, né? Ó. Com Mas certeza. a minha dúvida era que se a academia o colocou como pseudo-arqueólogo, arqueologia, as obras dele, porque ele gosta de uma verdinha, ou se realmente porque ele não tem embasamento nenhum. Me explique Ele gosta de essa uma dúvida. verdinha? Ele Sério? gosta. Aham. Mas onde é que tu soube disso, cara? Eu ouvi? Ouvi boatos por aí. Eu vi! Olha aí os boatos que o cara curte uma verde, mas não sabia disso. Então justifica a imaginação para criar as histórias. O que é o Fingerprints, o principal ponto é que ele defende que teve, né, essa civilização avançada, que ela é anterior aos egípcios, os sumérios e os maias, né? E que eles tinham um conhecimento tão avançado de astronomia, matemática e arquitetura, e que foi isso que acabou influenciando tudo que veio depois. Interessante, né? Muito Grande teoria. interessante. Mas Em teoria interessante. se essa civilização que ele fala é anterior aos egípcios, Ah, Né? pode-se falar da Mesopotâmia. não sei, tu que tá dizendo? Pode-se falar do Fertile Crescent, que é de 9000 antes de Cristo. Faria sentido. Ele justifica Os que egípcios, o antigo egípcio, o antigo Egito, é de 3500 antes de Cristo. tá, mas aqui é que tá. Ele Mas alega, aonde ele colocou essa civilização? Qual é o tá, problema? ele colocou aí, ó, que ela deixou de existir em um cataclismo global que ocorreu há mais ou menos, né? Não tinha calendário atualizado na época, 12 mil anos. Foi aí que ela deixou de existir. 12.000? 12 mil. E qual localização geográfica ele Olha, disponibiliza esse fato ou foi um No ou Google foi um Maps, no ou foi um gap no pensamento do Hancock? Foi um- ah, eu não quero dar spoiler antes né, que a gente deixa o ápice do episódio. Mas deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Essa teoria aí do cataclismo global, ele sugere assim, eu queria saber, né? Até que eu estou aprendendo, né? Eu também gosto de aprender, né? Muito aqui. Esses eventos catastróficos, ele cita assim como, sei lá, caiu um cometa, um meteoro, Sim, ou sim. uma mudança, sei lá, climática extrema que destruiu civilizações. Ele cita alguma coisa assim nesse sentido, porque só para mim ver se qual é o embasamento dele esse cataclismo global. Ele fala assim de alguma coisa ou não? Sim, muito bem, meu pequeno Padawan. Tu fez a pergunta certa. Ah, O que acontece? Aí, nesses 12 mil anos, ele sugere, tá ligado? O mundo sugere que tu nunca afirma. Tu só, olha, eu tô sabe sugerindo. aquele cara diz, olha, que ele quer dar a ideia dele, diz, não, mas é uma sugestão, tô É, sugerindo, mas não é para tu te exime de qualquer responsabilidade. Então, tudo exato, que é tu só uma quiser sugestão. Quem criar nunca polêmica, passou por isso? E claro, aí? quando tu quiser criar polêmica, tu diz que tu tá sugerindo. Aí ele sugeriu que esse evento cataclísmico, ele tem duas teorias. Ou foi um impacto de um cometa, tá? Ou foi uma mudança climática dramática. E daí destruiu essa civilização. E Entendi. que mais ou menos esse evento teria causado o fim da última era glacial. Daí, com isso, mudanças, né, a nível do mar, mudanças geográficas, tudo. Então, mexeu no mundo inteiro. Enfim, eu tô segurando um pouco para não os spoilers, né? Porque daí, senão a galera que está escutando aqui o nosso episódio, que captou o sinal, já vai assim, não, mas já entendi, vou desligar. Então espera mais um pouco que tem mais coisas. Sim, claro. Daí, o que ele diz? Daí ele examinou assim, ó, a pirâmide de Gizé, Machu Picchu, Tiahuanaco,
a cidade submersa de Yonaguni. Que palavra do cacete, Yonaguni. E ele também alega que essas mitologias antigas, eles tinham o conhecimento de digamos assim, um conhecimento meio redundante, né? Um conhecimento tecnológico transcendental, né? Que não era só assim, não era só uma questão de religiosidade, mas de uma conexão com o todo, que foi um dos principais cartões de visitas dessa civilização. Ela era de outro planeta? Não, ele nem alega isso. Não. Era uma questão espiritual mesmo, que ele justifica. Em nenhum momento ele cita outros planetas. A coisa é aqui. Ele alega, né? Enfim, a gente falou ali, né? Sugere que as coisas aconteceram aqui, que teve no início, que se hoje a gente acha que vivemos em uma era de avanços, já teve uma muito mais, hiper muito é boa, mas uma era muito mais avançada, mas ela deixou de existir. Essa é a grande questão. Então, o que ele diz? Que é o grande problema dele, que é o que ele propõe, mas a academia, né, não compra essa ideia, que é temos que reavaliar toda a cronologia da história humana, né? Então, no caso, tudo que nós aprendemos, tudo que foi escrito cairia por terra. E quem deve escrever? Não sei. E há mais polêmicas ainda, né? Essa aqui, o seu The Wells. Claro, The Wells e eu. Claro. The Wells e eu. A gente já conversou sobre isso aqui um dia lá, né? No refeitório da Pica. Uhum. O The Wells, ele fala que esses que tem uma relação de mapas antigos, né? Que é aquela coisa, para meia dúzia acessar. Que eles mostram a Antártida sem gelo e com monumentos megalíticos que foram construídos para preservar esse conhecimento avançado. Que daí ele justifica que, como teve toda essa mudança geográfica, tudo isso foi para baixo do gelo. Ficou submerso, ficou tudo abaixo. Daí ele também justifica que ele defende aí que tá, ele bota 50-50, ele bota 50-50. 50% foi uma catástrofe, né, geológica, uma era glacial, mas ele também bota os outros 50 a história do tal do cometa que acabou com tudo. Alegando que na Groenlândia tem uma grande cratera, que é onde foi o impacto desse meteoro, que foi a partir dali que tudo mudou. Interessante, hein? Eu não sabia disso. Não tinha essa informação. Eu posso te dizer que essa hipótese de ter algo abaixo do gelo na Antártida, ela, para leigos como eu, ela é plausível, não é? Assim como encontraram cidades cobertas por vegetação ou por areia e terra nos desertos, por que não ficar congelada, né? É verdade, por que não? E tem uma coisa que eu sei que o The Wells vai curtir, que ele adora quando aparece aqui nas nossas conversas. Não, que ele justifica que existe uma resistência acadêmica a explorar os períodos pré-Clovis. Essa já foi perdida já, né? Lembra? O homem de Clovis já foi superado. Que ele diz que o problema é que a academia não quer explorar esses períodos pré-Clovis. Então, não quer. É fogo, né? Mas aí, meus amiguinhos. Mas a história, o estudo arqueológico, ele é lento, né? Pois é. Fora que existe o lobby também, né? Então, claro. Tudo existe um lobby. Mas o nosso amigo Hancock, ele bate nesse número aí, ó, 130 mil anos. Sendo que foram descobertas ferramentas humanas aí datadas desse período, 130 mil anos atrás, na América do Norte. Que daí, né, isso entra em conflito com tudo que já foi escrito sobre a colonização do continente. Eu acredito que pode ter alguma discrepância, que na verdade eu não desconheço essa disputa entre ele e a academia que seja. Mas
se ele fala de civilização, esse é o problema, se ele fala de civilização tão antiga, ainda não existem data, não existe data, né? Dados. É uma estimativa. Mas de atividade humana, isso é de 350 mil, né? O homem de Clovis nas Américas é de 50 mil, imagina. Uhum. Mas civilização antiga, ele se puxou, o que não pode ser descartado daqui a pouco, né? Assim como quando foi catalogada a civilização Caral, que é a civilização mais antiga das Américas, e a data de 3.500 a.C., ela foi catalogada em 1948, e só foi tida e colocada como uma das berços da civilização em 2001. Sacanagem. Que delay, não? Existem certas coisas, né? E essa foto que nós estamos vendo agora é uma ilustração da civilização. Pois é, meu amiguinho, ainda bem que tu falou isso, antes que alguém pense que isso aqui... Pessoal, tudo que nós estamos apresentando hoje são imagens meramente ilustrativas. Entendi. Mas que se ilustre e fique com eu moraria lá no terraço, lá em cima, devia ser lá na Boa Vista. Lá. As imagens são para ilustrar a sua dúvida. Exatamente. E agora vamos chamar para a conversa o grande ídolo, o homem que seduziu a mente do The Wells, esse cara. Eu conheço esse cara. Esse cara eu conheço. Esse cara eu posso falar desse cara. Esse é o amor do The Wells. Eu também posso falar dele. Esse explorador espanhol. Panchita de Orellana. Eu sei que ele navegou o rio Amazonas e ele tem histórias incríveis para contar, não é? Das populações densas da Amazônia. Conte-nos com emoção sobre Panchita de Orellana. Mas como é que não vai contar, né? Sabe por quê? Porque esse cara foi injustiçado. Exatamente. Esse assunto eu tenho embasamento científico para falar. Ele é tido como fundador de Guayaquil, né, cara? Pois então, olha só. Ele ficava lá falando, o pessoal dizia que ele ficava falando bobagens lá atrás, né? Ele estava dizendo, não, mas aí agora estão confirmando as descobertas arqueológicas modernas. Ou seja, parece que ele não estava exagerando tanto assim nas suas teorias, não é? Eu vou fazer uma chamada dramática de filme dos anos 80, tá ligado? Aqueles trailers que faziam aquelas vozes. Deu ela, essa é pra ti. Em 1541, Orellana acompanhou Gonçalo Pizarro em uma expedição para explorar a região leste dos Andes, na atual Equador. A expedição foi motivada por rumores de riquezas e uma terra desconhecida como El Dorado. É uma chamada para a tela quente dos anos 80? Eu pensei que fosse aqueles trailers de VHS que a gente assistia lá na Terra. Sim. Sempre tinha aquele mesmo dublador, mas eu não consigo fazer. Sim. Ele não sabe o que quer. Ela muito menos. Eu tentei. Mas. Pode falar de Wells, já conhece. Eu falei o que eu sei. Esse senhor, ele foi muito injustiçado. Eu estaria apoiando ele agora, porque as descobertas dele têm embasamento hoje, não tem? Estou errado? Estou certo ou estou errado? Olha, a descoberta dele, entre aspas, tem embasamento porque ele descobriu o Amazonas, né, cara? Em 1542. Já começa aí. Tem, né? Que é o nome dado pelo fato da expedição ter sido atacada por mulheres ferozes que lembravam as Amazônias da mitologia grega, né? E por causa delas... É a origem do livro, do rio. Boa. É por isso que tem o rio. É a origem do nome do rio, ok? Boa. Ele não foi morto por elas, porque ele foi morto pelos índios caribes, né? Mas isso foi em 48, por aí. Uhum. E não se tem, na verdade, certezas da procura dele sobre Eldorado, né? E o fato é que, por exemplo, que aparece no Indiana Jones, que ele foi perdido, que voltou para a Espanha, que nunca voltou para a Espanha, isso daí é um dos erros do Indiana que não é verdade. Porque tem a localização da onde ele morreu existe,
que não foi, ou seja, não é que foi perdido que nem se imaginava no filme, né? Que se coloca num filme, por exemplo. Uhum. E ele chegou a ir para a Espanha, fugido de Pizarro, porque Pizarro queria, para quem não sabe, Francisco Pizarro, o conquistador do Império Inca, sim. E ele fez parte ele participou dessa conquista, o Orellana. Depois de um tempo, tanto é que a expedição que ele faz para o Rio Amazonas é com o irmão do Pizarro, se eu não me engano. E Isso, né? quando ele saiu fugido para a Espanha, porque o Pizarro o estava condenando de traição. Olha a treta aí. Quando ele Olha. Olha a voltou, polêmica! isso é verdade, daí ele foi O pessoal gosta de uma. absolvido na Espanha e ele voltou, só que meio como com poucos recursos e piratarias e etc. Ele voltou pelo lado ali por cima, tanto é que a sua expedição, o pessoal que estava com ele na última, antes dele, quando eles foram atacados pelos Índios Caribes e tal, antes dele morrer, parte da expedição dele fugiu, né, cara? Se rebeliou e foi terminar na Isla Margarita, né? Isso daí é o litoral, dá uns 40 minutos de voo de La Guaira, de Guayaquil até Isla Margarita. Mas meu Uhum. Que é na Venezuela, e ele é tido como o fundador de Guayaquil. Uhum. Na segunda fundação de Guayaquil, né? Quando ela foi fundada, depois foi queimada e tal, mas a partir dali de 1538 ele é tido como a fundação de Guayaquil, né? Mas, The Wells, você que é o meu guru do saber, vem cá, me fala desse lugarzinho aqui que tu adora meter pau. Esse aqui é o lugar que tu adora meter o ferro. Esse lugar aí. Eu não, cara, eu como É. digamos, membro que nada faz de eu posso dizer que essa daqui ela faz bastante coisa, é muito importante, né? Eu posso resumir esse lugar aí, se vocês quiserem, de uma maneira divertida para as pessoas. Tome a palavra, tome Eu a palavra. gostaria muito. Eu acho esse local, né, o Royal Geographical Society, né, essa sociedade, na verdade, não passa do clube do Bolinha da geografia e da exploração, né? Um clube, esse Bela clube, definição. o que você acha? Um clube secreto de exploradores e aventureiros, né? É um clube do Bolinha da geografia e da exploração, eu acho. Eu tendo a discordar com o meu querido Camarguinho. Claro. Porque É saudável. essa academia, no final, nessa sociedade, ela financiou algumas expedições de exploradores que são muito interessantes. Não, claro, e as mais épicas do mundo, inclusive, não? Exato. Muito certo. O Percy Fawcett, né, que é o nosso amigo o Harrison, que não é o Ford, né? Que foi a expedição para trás da civilização perdida da Amazônia, né? Da cidade Z. Eles financiaram Charles Darwin, né? Claro. Opa, Gente boa. Gente boa, né? Gente boa. E só para ter mais uma, eles financiaram o Sir Edmund Hillary. Olha. Que não é a Clinton, né? Que foi o primeiro cara a chegar ao cume do Everest. Olha. Ela tem certa importância. Não, né? claro. Não é só o clube do Bolita que fica não, ali, foi um jeito divertido de o que não quer dizer que a galera não fique sentada fumando charuto. E tomando um uísque com conhaque. Um Scott, um conhaque, algo. O que você pensa disso, meu querido Valercito? Eu só penso que um lugar que existe desde 1830 deve ter essa contribuição bem significativa para a história. Agora, assim como a mais antiga das Américas, que é a Sociedade Arqueográfica de Lima, né? Então, também, né? Tanto que a Royal Geographical Society, eles ganharam a Carta Real, receberam a Carta Real
em 1859. Então, assim, não é qualquer, né, grupinho fundo de quintal. Eles têm um valor, digamos assim, cultural, né, muito forte, né, Sim. intelectual. O patrono ali, se eu não me engano, é Eduardo IV, ou algo assim, é da Vitoriana, na época da Ah, Rainha Vitória. 1830. E o que eu penso de verdade é assim, olha, eles devem ter trabalhado tanto para o bem quanto para o mal. Então, o primeiro interesse deles era, digamos assim, potencializar, né, os interesses da coroa, né, porque como a Inglaterra sempre foi Que naquela época ali era a coroa mesmo, né? Que era a Vitória. é, sempre foi uma coroa muito expansionista, né, colonialista. A Royal Geographic Society, ela fazia o meio campo, né, digamos assim, chegava como cartão de boas-vindas, né, estamos aqui. E agora, mensurar o quanto que eles realmente estavam alinhados com a ciência, com a pesquisa, com a descoberta, ou todo mundo sabe aquele lado mais obscuro, né, a investigação para colonização e exploração, aí fica para um outro papinho. Mas é mais fácil mensurar o consumo de charutos de whisky, né? Porra! 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 Imagina, Deu Els. tu Olha só. passou ali, ó, esse lugar aí é legal, esse lugar aí. Hoje eu tô com problemas mentais, mas o que tu pode nos dizer? O que eu posso dizer sobre o quê? Sobre os Llanos de Moco? Tu que fala espanhol, eu não sei falar espanhol. Eu também posso falar desse lugar também depois, tá? Você já foi? Não, eu só Eu posso também falar não, eu também não, também não, também não. Daí me abriu uma vontade de escutar algo peculiar, mas fiquei Não, sem. eu posso começar e é que eu falo mais assim num tom mais divertido, e depois tu me corrige se estiver errado. Tá dizendo que eu não sou engraçado. Não, cara, esse local. Eu vou dar uma dica pros dois. Llanos de Moco. Não, mas Mas o nome é não fui Savana. lá. Eu não Vou fui dar lá. uma Não conheço dica, também, não conheço. vou dar uma dica para os dois. Não conheço. Fica na Bolívia. Ah, tá. Mas esse não é o lugar aquele que é tipo o Lego gigante da natureza lá, que tem lá, onde tipo os arqueólogos eles acharam assim canais e templos antigos, tipo o Waterworld do Kevin Costner boliviano, não é esse local? Que pelo menos eu pesquisei um pouco sobre esse local, não é esse local, Deus? Ou eu estou perdido? Teria até um tesouro escondido lá? Um tesouro escondido. É isso aí. Continua mais. Essa região é pré-colombiana, né? Então. Ali se detectou presença humana em 8.000 a.C. Uhum. Continue, por favor. Ou seja, é antigo, né? É bem antigo a presença humana ali. Mas arqueólogos não acharam, né, vestígios lá, né? Não, acharam muita coisa. Muita coisa. Acharam muita coisa ali. Pois é. Que é onde o Fawcett, ele... Quem, desculpe? O Percy Fawcett. Percy Fawcett, okay. Que é um explorador britânico que foi visto pela última vez no coração da Amazônia em 1925, que ele estava atrás procurando a cidade para ilha dizer, financiado pela Royal Society, né, pela Royal Geographical Society. Ó, eu vou dar uma dica pro Rafa. Foi datado mais ou menos, tá? De 1000 anos atrás. Olha só, meu amiguinho. 1000 anos atrás. Olha só. Eu vou fazer essa pausa dramática para te entender o que é. São vastas planícies que, datado de 1000 anos atrás, foram encontradas extensas redes artificiais de canais de irrigação e terraços agrícolas. Estamos falando de um conhecimento de domínio da Terra com mais ou menos 1000 anos. Olha só. Então,
que se tu for ver, isso daí é ínfimo relacionado a civilização Caral, que está a uns 500 quilômetros daí, na costa peruana, que é agrícola de 3.500 antes de Cristo. Então. Estamos falando de 6. Uhum. E aí veio o Não é possível negar. o grande personagem polêmico dos últimos tempos, que foi o que riscou o fósforo para essa fogueira arqueológica, o senhor LiDAR. Vamos traduzir para as pessoas, Light LiDAR, Detection and Ranging. O LiDAR significa Light Detection and Ranging. Olha só. Olha só. Esse fez de laser. Inglês e espanhol. Fiz. Como lidar com isso? Não, o que é o LiDAR? Ele é uma tecnologia de sensoriamento remoto, né? Ele utiliza laser para medir distâncias e aí ele cria, com essas medições, representações tridimensionais de ambientes. Olha que legal. Olha só. Drones, né? Tipo drones, assim, né? Hoje os drones já estão fazendo coisas parecidas, né? Sim, mas é que esse escaneamento que ele faz, né? Com esse mapeamento 3D, é uma das tecnologias mais pioneiras que tem hoje no mundo, né? Sim, Porque sim. não importa o quão denso que seja a vegetação, esse laser ele penetra e no momento que ele chega em um elemento sólido, ele começa a partir daquele fazer aquele mapeamento e criar essa materialização 3D. Então, você consegue visualizar uma imagem, né, um resultado do escaneamento e perceber essas construções, né, e tudo que ele apresenta. Sim, sim. Bacana, né, cara? Mais ou menos assim, ó. Como funciona? Eu adoro isso, olha só. Como funciona? É praticamente um Telecurso 2000, ó. Como funciona? For dummies. Telecurso 2000 da pica. Manda o laser, ele bate, ele faz, né, XYZ, cria uma materialização 3D e ele consegue fazer essa versão digitalizada do que a gente não consegue ver. Muito legal, né, cara? Vamos lá. E ele faz uma cartografia também, né? Sim. O que ele faz? Ele emite um pulso de luz, laser, em direção ao alvo. Pum, manda pro chão. Daí, esses pulsos, eles refletem de volta ao sensor. Depois, o que ele faz? Esse pulso, ele faz o cálculo entre a distância até o alvo. E aí, a nossa amiga tecnologia vai fazendo este aqui, ó, mapeamento. Consegue fazer o mapeamento e ver as cidades que estão... Digamos que essa imagem aqui, tudo que está aparecendo está por baixo da floresta, né? Mas se fosse materializar numa imagem, ele iria mostrar isso. Consequentemente, cartografia. Faz a cartografia perfeita do local. Claro. Olha, o que essa tecnologia não faz, né? E não é Tabajara, né? Isso é. O que é impossível não imaginar que eles já não tenham passado isso daí no mundo inteiro. Passaram. Aqui na Lua já deve ter passado já. Tu diz já terem usado o LiDAR no mundo inteiro? Na Antártida, por exemplo? Sim, pode. Imagina o que não estão escondendo, né? Claro. É como diria o Arquivo X. A verdade está lá fora. A verdade está lá fora. Muito bacana, cara. Basta tu usar uma aeronave, um drone, alguma coisa para fazer esse voo, né? E aí liga o LiDAR e coisas começam a aparecer, né? E também tu pode não só vegetação, né? Ele consegue também fazer uma leitura, digamos assim, escaneando superfícies aquáticas. O laser consegue penetrar na água e fazer a mesma leitura de vegetação. Olha só, tu poderia passar, por exemplo, em cima de uma região, enfim, oceânica, para verificar se ali tem alguma coisa no fundo, né? E o legal é que é muito, muito preciso o que ele te devolve como leitura, né, cartográfica. Depois a gente vai passar mais para frente, porque a gente quer segurar a audiência para a melhor parte, né? Claro. Mas é bem interessante. Só que assim, a arqueologia ainda não está muito adepta do LiDAR.
O LiDAR ele está sendo bem utilizado, digamos, por uma nova geração de arqueólogos. Uhum. E essa tecnologia, né, foi para nossa querida Amazônia, né? Aí que nós entramos neste lugar. É... E eu tenho. Aí é que tá. E eu Esse é o planeta do Yoda? É o planeta do Yoda? praticamente. Praticamente. Só, né? Dagobah System. Aí está o Dagobah. X da questão. You must go, look. You must go to Dagobah. Praticamente onde o Yoda Dagobah. vivia. Parece, né? Dagobah System. Dá pra Mas ver que a cabaninha do Yoda tá lá atrás, lá. É. de acordo com o nosso amigo Hancock, ele definiu a Amazônia como um colossal mistério. Porque Uhum. o que é vamos dizer assim, as características básicas? Porque a Amazônia, ela não é só a Amazônia brasileira, né? Sim, 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 sim. É Não algo. era só, e também não era só habitada por tribos nômades aí também, né? Eram sociedades aí complexas e organizadas, como é a teoria dele. A Amazônia, para quem não presta atenção na escola, não que a escola, né, ensine tanta coisa útil assim, às Sim. vezes ensina, mas é raro. A bacia amazônica tem 7 milhões de quilômetros quadrados. Uhum. Daí, como disse o Hancock, porra, a gente tem 7 milhões de quilômetros quadrados, 5,5 milhões de quilômetros quadrados são desconhecidos por arqueólogos, ou Olha aí. né, investigadores, ou que tudo que se assemelha a isso. Daí Uhum. ele brinca, né, que, aquela história, os 5,5 milhões de quilômetros quadrados é simplesmente o tamanho do subcontinente indiano. Então, assim, Uhum. aí ele sempre larga uma piadinha, né, quando ele é entrevistado, que é como dizer que a gente faz arqueologia pelo mundo, mas a gente ignora a Índia. A Sim. Índia a gente não quer saber o que tem lá. É só isso. O tamanho do território que ninguém quer falar. Uhum. Daí chegamos onde? As civilizações antigas. No coração do episódio. Essa civilização perdida da Amazônia? Eu tô cansado de falar. Alguém assumir. Não, eu creio que Não. tem algo que não dá para negar nessa questão de imaginar que exista algo aí Uhum. na Amazônia, alguma civilização ou algo, porque assim quando nós falamos da Mesopotâmia, do Egito Antigo, que é antes da época das pirâmides e tal, por baixo de 3.500 a.C., da China Antiga, que é de 7.000 a.C., não podemos falar de civilização perdida na Amazônia sem lembrar da civilização Caral, Uhum. que é a mais antiga civilização das Américas, que é de 3.500 a.C. Então ela bate com o Antigo Egito, Uhum. e que só foi, que volto a dizer, foi descoberta em 48 e só foi começar a ter mais estudos fortes em 94. Então, porque esse gap entre elas, desde o momento que foi catalogado até o momento de que começou a ser estudada, e depois, só no início do século XXI, ela é tida como um berço da civilização, um dos 6 berços da civilização, esses gaps, por exemplo, um exemplo, a gente pode puxar o exemplo de Machu Picchu, por exemplo. Machu Picchu foi catalogado no início do século XX, virou patrimônio em 1981. Eu faço uma pergunta, vocês dois, quantos anos tinham quando escutaram falar sobre Machu Picchu? Machu, cara, foi na minha. Eu tinha 3 anos. Eu ia chutar isso aí. 3? 3 para 5 anos. Uhum. 6 Não, anos. mas é uma pergunta sincera, porque assim, Não, eu lembro que eu peguei o meu livro, então, cara, então, na então primeira quando tu série eu fica tinha um livro sabendo de de geografia, algo, cara. Eu tinha um livro de geografia e lá já falava sobre Machu Picchu. Eu lembro, então, quando estava no colégio, na primeira série, no ensino é, fundamental. então, quando a gente fica sabendo sobre algo, por exemplo, nossos pais, de repente, no colégio, nem passou sobre a questão de Machu Picchu. É. E a gente está falando de uma construção, não de uma civilização, senão de uma cidade.
no momento que que vai à luz, que mostram a luz de dúvidas, começa a se falar dessa possibilidade de alguma civilização, como é a Caralho, que é recém de 2000, a partir de 2000 é tida como a mais antiga das Américas. Uhum. Ela ganha por exemplo, de mais de 1500 anos Imagina. mais antiga do que os Olmecos, que é lá no México, que era tida antes. Uhum. Então, não podemos duvidar, como também não podemos ir para um lado de rabanada. Não, tu concorda? O amigo do. De uma rata Katana. uma rata com uma rabanada de rata? É. Uma rabanada? Uma rabanada? O amigo do The Wells, né, Aureliana, ele teve por aí, né, ali em 1541, 42. Daí ele falou, né, que quando ele andou lá para aquelas terras, ele encontrou várias cidades, povoados. Então, vamos lá, mais uma imagem meramente ilustrativa, que ele fala, olha, encontrei coisas fantásticas. Ele descreveu certas cidades com uma população, em média, o que na época, no século XVI, correspondia à cidade de Londres, tá? Olha só, Londres, século XVI, ele justifica que já existia na Amazônia cidades com uma população em torno de 50 mil habitantes. O senhor Eliana, amigo do Wells. 50 mil habitantes, olha só. 50 mil habitantes. E, como ele disse que deu várias bandas. Futebol, né, cara? Estádio de futebol. Sim, sim, sim. E como ele disse que deu várias bandas, ele fez um cálculo aproximado, que não foi só uma cidade, porque ele andou pelo Amazonas. Ele disse que tinha uma estimativa de que toda aquela região poderia chegar a uma população em torno de 20 milhões de habitantes. Porra! É louco, só que daí veio a pergunta. Peraí, o cara foi para lá em 1541. Encontrou uma cidade com uma população do tamanho de Londres no século XVI, 50 mil habitantes. Aí ele justifica que, se fosse, né, fazer um cálculo geral, poderia chegar a 20 milhões. O que aconteceu com todo mundo? Pois é. A varíola. Os espanhóis dizimaram o povo com a varíola. Aí ele justifica que os colonizadores, né, europeus, né? Sim, agora tô lembrando da teoria. A doença daí, ela se espalhou, né, rapidamente aí pela população indígena, né? Que entre a chegada dele ali em 1541, 1540, eles não tinham imunidade, né? Claro, obviamente. Perfeito. Daí, como vamos dizer assim, esse grupo de espanhóis, né, estranhos da região, passou por ali, uma epidemia. Né, deixaram como brinde uma epidemia. Dizimar as comunidades. E sem imunidade, aquilo ali em questão de alguns anos, tu mata todo mundo. Claro. Porque daí depois os caras, tá, mas 100 anos depois, outras expedições passaram e não encontraram nada. Pois é. Tá, mas daí, né, mistério, a teoria é de que em 100 anos, a vegetação, mata, floresta, passarinho, periquito, tomou conta de tudo. E quem estava ali ou foi embora ou virou adubo, né, infelizmente. Não tem que dizer. Mas enfim, o episódio do Simpson, aquele que ele vai para a Austrália e leva o sapo. o ambiente, uma anomalia num lugar novo, né? Pior, né? É muito bom aquele episódio. Hoje, a gente falar de porra, uma epidemia de varíola, ela é até meio bizarra, né? Mas vamos lá, 1500 ali era um sopro, né, para dizimar uma população. Sim, uma epidemia, imagina. E aí o que acontece, né? Quando vieram as novas expedições ali, né? Século XVI, XVII, não encontraram mais nada, né? Encontraram mato, porque, porra, lá no cerne, no coração da Amazônia, pro matinho tomar conta é pouco tempo, né? Claro. Não sobra nada. E aí vem a grande polêmica. Tá, mas olha só, o cara foi lá e
tinha cidade com 50 mil habitantes, Uhum. podendo chegar a uma população total de 20 milhões. Mas o que é que esse povo comia nessa região, sendo que o solo da Amazônia é pobre? Né, pois então, Tem a terra preta. o solo escuro e fértil. O Del Wells curte a terra preta. Ele gosta de comentar. Terra preta. É uma, tipo, material orgânico, como, sei lá, carvão, resto de plantas, ossos, né? Isso é. Esterco, matéria Cerco, orgânica, argila, carvão vegetal. minerais. É, Será que essa terra, ela, daqui a alguns milhares, anos, décadas, centenas, ela se tornaria petróleo? mas eu já não sei. Não Não sei. sei. Não sei, essa aula eu faltei. Será? O telecurso Me entrou uma dúvida agora com essa imagem que ilustrou a minha dúvida. Essa ou essa? Ó, Essa. não, Essa. Não, nossa, aí, ambas. Essa? A seguinte está muito boa. A seguinte Essa? é essa. Ou essa? Essa. Essa aqui? É Só. digamos que uma é o progresso da outra. Ah, pode ser. A evolução da. A segunda é o progresso da primeira. É. E ambas. Você imagina, né, ali, sei lá, práticas agrícolas avançadas, né, das populações indígenas, né? É que a grande polêmica da Terra Preta, que realmente foi encontrada em diversas regiões da Amazônia, é que assim, ó. E ela foi encontrada, ela é quase. O descobrimento dela, entre aspas, ela é. Digamos que ela é uma irmã de Brasília, né? De 1960. É recente. Sim. É que, como essa Terra Preta, né? Ou seja, muito pouco tempo também, se for ver, numa questão de. E ajudou também. Quando a gente estava falando do caralho. Moderna, né? A agricultura moderna ajudou, né, também. Ajuda na moderna também, ou seja, o fato dela ser muito útil é um fato, né, na verdade. É um fato. Não, e outra, ela é uma terra que, vamos dizer assim, biologicamente, ela não condiz com a base biológica do que é encontrado na Amazônia, sabe? Então ela foi, digamos assim, uma terra, um composto preparado. Trabalhado. Ela não é assim, isso aqui é a base do solo da Amazônia, porque a Amazônia, se ela é o solo da Amazônia que tampou a terra trabalhada. Isso. Ou seja, assim como o deserto escondeu Super, a terra escondeu a cidade sagrada de Super, Caralho Super, a vegetação da Amazônia escondeu, né, algo produzido pelo homem, que é a terra preta. Sim. E aí, como a Amazônia ela não tem um solo apropriado para plantações, esse composto foi encontrado em muitas áreas. A terra preta, que é extremamente rica e fértil para plantio. Então, justificam que com isso tu conseguia gerar muito alimento para alimentar essa grande população. E que tem mais umas coisas que os caras acham muito bizarro, que é, por exemplo, assim, tem algumas árvores da Amazônia, tipo a castanheira do Brasil e o ingá, que elas não são oriundas dali, que elas foram, digamos assim, plantadas, elas não são naturais da região. Isso prova que elas foram cultivadas e cresceram. Então ela não é uma selva totalmente intacta, intocada, ela foi um ambiente muito antiga feita pelo homem. Demonstra uma forma de agricultura, né? Isso. Demonstra. Que dizem que é um dos erros do Percy Fawcett, quando ele estava à procura da cidade perdida de Z, que ele estava explorando na Amazônia Ocidental da Bolívia, na Amazônia Meridional no Brasil, que ele estava procurando no lugar certo, porém da forma errada, né? Sim. Que ele, digamos assim, ele estava procurando algo escondido
simplesmente da vegetação da Amazônia, nada abaixo do solo. Uhum. Dizem que a sua procura, como foi feita na superfície, Foi ele não, era equivocado. depois das 8 expedições, foi equivocada e ele morreu. E Morreu! Ratanabá. Chegamos na rabanada. Olha aí. Eu quero que um dos dois me explique o que é a rabanada de rato. Cara, resumindo, ela é pré-diluviana. Uma civilização avançada que existiu há milhares de anos. Ponto. Uma cidade lendária. Se quiser saber bem resumido, isso aí. Pré-diluviana, civilização avançada, milhares de anos, como sempre. Mas uma misteriosa. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Detalhe, vou falar baixinho. Entrega, Não, entrega no X ou não? Vou fazer olha um X só, com esse. vou falar baixinho. A localização é secreta, tá? É secreta? É secreta. Nem quem escondeu, o cara escondeu o segredo, aquela história de tudo. Onde é que eu deixei a chave? Vou esconder a chave para ninguém roubar. Sei lá, dizem que é como se o Indiana Jones encontrasse o Eldorado no coração da floresta. Pois é. Mais uma civilização antiga e poderosa que existiu antes de tesouros antigos, não? Mas sejamos bondosos com o pessoal que nós comentamos anteriormente, antes de abrir o sinal. Uhum. Ratanabá é uma cidade. Sim. Pelo que dizem, ok? Uma metrópole antiga. Então, a união dessas cidades, várias ratabananas, que formaria uma civilização. Então, vamos deixar um pouquinho os nossos amigos, aqueles outros que não podemos falar, um acerto, digamos assim, né, na sua teoria. Uhum. Só tocaram numa cidade, não disseram que era civilização. Por esse lado, sim, né? Foi supostamente, né? Supostamente foi encontrado. É um mistério, né? Não, é aquela história. É mais uma possibilidade que falta evidência arqueológica, né? Como todas as outras. Especular que existe, eu também especulo. Agora, trazer uma comprovação foi o que tu disse. É uma cidade que pertence a um complexo de cidades. Então, tá? É como se tu fosse falar do Rio de Janeiro e deixar de fora todo o Brasil. Agora, se Ratanabá existe ou não existe, se ela é a representante de uma região da Amazônia, que também faria sentido, né? Porque, como existem muitos povos indígenas na Amazônia, o pessoal só acha que existe só... É a mesma turma de índios, né? Índio. Não, meu amigo. Não. Pesquisa mais. Pesquisa mais. Vamos nisso é só citar... Isso é só citar... Só temos que citar 3 parques indígenas aqui do Brasil para que tenhamos o tamanho de cada um, que é o Parque Indígena do Xingu, que no final das contas é a região onde Percy procurava, e se eu não me engano é onde foi descoberta, entre aspas, a Terra Preta, né? É de 26.600 quilômetros quadrados. Tem o maior, que eu acho que é o território indígena do Vale do Javari. É 85 mil quilômetros quadrados. Então, são muitas tribos. Sim. O território Yanomami é de quase 100 mil quilômetros quadrados. Claro que pega um pouco mas é enorme, cara. E aí o que acontece agora com os últimos desmatamentos da Amazônia? Tira, né, a vegetação e tchan. Surgem essas estruturas geométricas. Surgem as coisas escondidas. Aí é que eu me refiro. Aí que começa o arquivo X. Temos imagem, mostra mais imagem. Temos aí, ó, o Lider trabalhando.
Olha que legal, cara. Olha isso. Olha, é praticamente O Mulder ia se divertir muito com isso. Ah, se hoje existisse o arquivo X, o Mulder tava se lambuzando todo com uma imagem dessas, sabe? Veja, ali a pista de pouso dos alienígenas, ó. Imagina, olha só. Mas olha só como o Ryder é foda, né? Tu vê, ele consegue fazer o 3D perfeito, ó. Uhum. Olha, tem uma, como tu falou, uma pista de pouso. Olha aí, a The Wells. Lembra The Wells? Olha como são perfeitas, como são perfeitos os jeroglíficos, né? Olha aí, olha aí, olha aí. Veja só. O que não faz a ajuda do material moderno para Mas abrir olhares. me explique Abrir melhor essa olhar. imagem. Me explique melhor essa imagem para mim. Essa Os estrutura telespectadores entenderem essa imagem específica. é, é um quadrado. Tá, eu vi que tem um quadrado ali. Isso, é um quadrado. Nem todo mundo sabe que é um quadrado, né? São Sim. 4 lados iguais. Certo. Isso aí fica em Jocosa. Chocolate. Daí eles estão falando, né? Que isso era o que estava antes, era como se fosse uma espécie de. Não sabem definir se eram canais de irrigação, se isso demarcava um território, se isso era uma marcação de que existia uma construção em cima. Uhum. Mas que esse tipo de marcação de solo, tá, Sim. bem exato geometricamente, assim, essa sofisticação seria de culturas pré-colombianas da Amazônia. Né? Deixa eu ver. E tudo isso aí. E o E mais, isso aí não são, detalhe, não são estruturas, né, criações, não são residenciais. Elas tinham uma, vamos lá, não sou eu que estou dizendo, eu só estou relatando. cerimonial de plantio. Isso, que tinha uma função muito mais cerimonial, ligada a uma questão de crenças espirituais e práticas rituais, que muitas vezes eram, né, permeadas por agora eu me fudi. Por psicodélicos como o ayahuasca. 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 Depende do Por, povo. por plantas psicotrópicas. Aí diz que era tipo. Ali, tá vendo? Era o espaço da rave ali, ó. A galera ia tomar um psicodélico ali. Era uma rave. Ali era a área VIP da rave no quadradinho. Deixa eu ver. Ali ficava a tenda da rave. A tenda da rave da área VIP era ali no quadradinho. E a galera ficava só no psicodélico. Se isso for verdade, digamos que não foge muito Essa imagem da utilização do peiote, né? Isso aqui praticamente é um campo de beisebol, né? Pois é. Essa imagem está mais detalhada, olha aí. Olha aí. O que tu falou, Wells? Desculpa. Não, que o uso da ayahuasca não. Se for verdade que é utilizado para cerimônias utilizando a ayahuasca ali, não foge muito do tipo de cerimônias que utilizavam o peyote ou o São Pedro. É verdade. Lá no México ou ali no Peru, que são nos desertos. Né? Aí tu tem que perguntar pro Jim Morrison, né? Talvez ele saiba. Exato. Em Oaxaca. Eu não sei te responder. O Jim Morrison saberia. Ai, pessoal. Olha aí. Olha essa outra. Essa aí é mais. O nosso amigo Fox Mulder diz que isso aqui é uma pista de pouso de uma nave alienígena. Mas olha só como é perfeito a composição geométrica. Círculos enquadrados. Isso aí não é uma coisa tão simples assim que hoje a gente pensa como lógica. Sim. É possível colocar um círculo enquadrado. É a técnica do square the circle. É uma técnica muito avançada, se vocês pensarem. E antiga. Assim como aquela estrada ali que cortou um pedaço dela. Pois é. Não, e aí que tá, né? Os caras avançadíssimo. Ficava o sítio do amigo ali que ele cortou, né, o negócio. O Duels falou, os caras meteram uma estrada em cima do troço, cara. Eu vi que eles devem ter metido ali e avisado, olha, vimos alguma coisa estranha. Isso acontece, né? Não, acontece em escavações. Sim. Né? Imagina, né? Passou um trator ali. Como é conhecido que o homem, a atividade humana que destronou o homem de Clovis como o mais antigo das Américas, foi descoberta, o pessoal estava construindo
fazendo reboque em estrada, tal, nos Estados Unidos, os caras viram ali, tinha um mamute ali, Verdade. uma estrada de mamute. Aqui os caras construíram uma estrada no sítio e seguinte, tinha uns quarter-círculo aqui gigantes. Verdade. Os caras estavam abrindo uma estrada mesmo nos Estados Unidos, aí encontraram e pararam tudo. Isso é Meus bem mais amigos, comum do que a gente imagina, né? E eu trago para vocês a tela surpresa com essa pergunta. Afinal, Sociedade moderna. qual delas é, ou o que podemos definir como uma cidade moderna? É o que já existiu ou é onde nós vivemos? Quer dizer, nós vivemos não. Quem vive na Terra, porque nós estamos aqui na pica. Pois então. É uma pergunta que nos faz pensar, não é? E aí fica essa pergunta: o que seria uma sociedade moderna? Pois então, né, cara? Isso é complicado, hein? Olha, civilizações antigas. Quem detém o verdadeiro conhecimento ou a arte de se integrar com a natureza somos nós, hoje, em 2024, mesmo vivendo aqui na Lua? Ou são os povos atrasados, pré-colombianos, maias, incas, que hoje servem apenas como espaços para vendermos, digamos assim, presentinhos, regalos para os turistas, né? Porque tudo aquilo ali que passou foi só uma ilusão. Essa imagem de dúvida me faz lembrar da infância. É mesmo? Tu vivia num templo? A união das duas. É mesmo? Deus, conte para o nosso público na Terra aonde você criou o seu espírito aventureiro. Eu criei meu espírito aventureiro na biblioteca de casa. Ele é muito malandro, né? Ele é muito malandro. Mas eu vou Se inscrevam no canal. Eu vou deixar só uma pulguinha atrás da orelha. Essa biblioteca não ficava no Brasil, meus amigos. Mas essa é a grande pergunta. O que é a sociedade moderna? O que existiu ou o que hoje a gente acha que é moderno? Civilizações antigas, né, cara? O que é mais avançado? Como um reflexo da sociedade moderna é difícil, né, cara? Fica distorcido, né, cara? É uma coisa complicada, né? É uma pergunta, eu acho que as pessoas podem responder isso nos comentários. Hoje a sociedade moderna é quem passa horas olhando para a tela de um smartphone, para um Black Mirror. TikTok, fica no TikTok. Não, nem vejo como TikTok, mas passa o dia inteiro olhando para a tela de um celular, computador, ou os povos atrasados que olhavam e contemplavam o céu. O céu, exatamente. As relações, e ali percebiam todo o significado do que é a existência. Qual a civilização mais avançada das duas imagens? Né? Qual civilização era mais feliz também? Era mais feliz. Qual vivia com menos problemas de poluição? É verdade. Qual vivia mais integrada na natureza? É um bom comparativo esse qual das populações ou das realidades ela realmente conseguia criar estruturas físicas, né, digamos assim, fascinantes, né? Era o pessoal da esquerda ou o pessoal da direita, né? Isso sem espectro ideológico, hein, tá, pessoal? Não, olha só, é só porque a posição das fotos, tá? Não, até porque até porque eu sou ambidestro, né, cara? Eu escrevo com as duas mãos. Pessoal, infelizmente, né, temos que ficar atentos, porque o sinal aqui da pica pode desaparecer a qualquer momento. Nós estamos sendo monitorados. Vocês que estão na Terra ou em outros confins do universo, continuem acompanhando o nosso sinal. Nem sempre está disponível, mas quando vocês captarem, aproveitem esse momento erudito, intelectual. Reflitam, né? Reflitam sobre essa pergunta. Não custa nada. Reflita agora, essa hora da noite, de dia, de manhã. Sabe, converse com seus amiguinhos aí no boteco, no almoço de domingo, sobre uma bobagem que vocês escutaram, uma rádio pirata chamada Pica das Galáxias. Coloca nos comentários a opinião, né? Isso. Eu gosto de ver os comentários, que aí a coisa fica mais divertida.
E Se disso aí, inscrevam, né? é isso aí. Se inscrevam e assistam o próximo episódio sobre aquele gelo lá pelo sul mais ao sul do continente. Ó, The Well já entregando o spoiler do próximo episódio. Puxa merda. O cara não tem os paranauê do marketing. Mas ele não sabe, ele pode estar falando de outras várias coisas, né? Ah, não. Só se o nosso público é muito. Não, mas não vamos Nosso se precipitar. público não é tão burro que não entendeu. Não, mas não estou dizendo isso. Mas não vamos se precipitar. Assim como o nosso público não é burro, se ele escutou agora, ele já sabe logo, quando ele receber algum tipo de propaganda, panfleto, ele utilizará da melhor forma possível para nós. Se inscrevam. Pessoal da Terra, nos confins da galáxia, inscrevam-se no canal como o The Wells mandou, porque se ele mandou é uma ordem, e compartilhe os episódios, porque fora se inscrever, compartilhe os episódios. E comente, né? Por favor, comente nos comentários. E comentem e briguem com seus amigos, porque vai ser super divertido ver vocês brigarem. Eu adoro ver treta. Eu quero ver briga familiar. É a melhor parte. Porque a gente fica meio parado aqui, então se as pessoas puderem brigar nos comentários no YouTube, a gente vai ficar bem feliz. Isso. Briguem com seus amigos, seus parentes e nos saudavelmente. Sem violência. Pessoal, até a próxima transmissão. Foi. Tchauzinho, pessoal.